Reiniciando agora os trabalhos do Congresso Internacional CISG, Convenção de Viena para a Compra e Venda Internacional de Mercadorias e o Brasil, anunciamos o painel 5, Descumprimento Contratual 1, Fundamental Breach, Violação Essencial, Medidas de Execução Específica, Avoidance, Rescisão e suas consequências. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor Maurício Gon Santos, moderador dos trabalhos. E os excelentíssimos senhores Vera Maria Jacob de Fradera, Fernando Breda Pessoa, e Alberto Zuppi, painelistas. Com a palavra, o excelentíssimo senhor Maurício Gon Santos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer ao gentil convite que me foi formulado para regressar à minha cidade de Curitiba e participar deste fundamental evento sobre a CISG. Gostaria de agradecer os organizadores deste evento, na pessoa do já multicitado amigo César Pereira. Estendo também os agradecimentos aos colegas de César do escritório Justin Pereira Oliveira e Talamini, bem como a equipe do Brazilian Infrastructure Institute, que tão bem tem organizado este evento. De igual forma, os patrocinadores, apoiadores e também a Justiça Federal. É alvissareira a ideia, a constatação de que um evento dessa natureza se realiza na Casa dos Juízes. Também estendo agradecimento ao César e também ao professor João Bosco Lee, que souberam organizar 2 eventos acadêmicos extremamente sinérgicos. Eu digo que esta é uma overdose acadêmica extremamente saudável. O surgimento, ou a entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas para os contratos de venda, de compra e venda internacional de mercadorias, tem sido aguardada com muita ansiedade pelas comunidades empresarial, acadêmica, jurídica e também, sobretudo, pela comunidade estudantil, que comparece neste evento em massa, haja vista a realização do pré-multi amanhã e no sábado. Quando nós, brasileiros, constatamos que o Brasil, a CISG entra em vigor agora no dia 1º de abril, e que não é uma mentira, eu faço um paralelo com a lei de arbitragem. Quando a lei de arbitragem foi sancionada no Brasil em 96, existia uma ansiedade muito grande, naquele momento, pelos, então, arbitralistas de plantão, aqueles estudiosos de plantão da arbitragem, eu diria até os arbitrófilos que existia no Brasil. Esta mesma ansiedade passa pela CISG, com uma diferença muito importante, muito grande. Naquele momento, falar em arbitragem, em 1996, era algo extremamente exótico. Algo que não é exótico falar da Convenção das Nações Unidas sobre a compra e venda internacional de mercadorias. Importante também, uma outra ansiedade que foi superada, graças a Deus e ao trabalho de todos nós, a entrada em vigor da Convenção de Nova York em 2002 no Brasil. Com a Convenção de Nova York veio também, para nós brasileiros, um compêndio de doutrina e de jurisprudência internacional sobre a Convenção de Nova York. E o que nós vemos aqui hoje na CISG também,
aos brasileiros, operadores da CISG, e aos juízes, aos integrantes de tribunais arbitrais, já estão também, quer dizer, agraciados com obras exponenciais, doutrinárias e também uma jurisprudência internacional. Feitos esses comentários iniciais, passarei então ao tema, ao tópico que nos brinda hoje no nosso painel. E como foi dito pelo mestre de cerimônias, falaremos sobre os remédios, ou sobre os direitos e ações que dispõem o comprador e o vendedor em caso de violação contratual. Ontem nós tivemos, pela professora Ingeborg Schweitzer, uma apresentação pano geral sobre a CISG. Depois recebemos, na ordem, comentários, observações sobre a formação do contrato, as seguidas pelas obrigações do vendedor e as obrigações do comprador. Hoje nós estamos diante da situação, o que acontece se essas obrigações não forem cumpridas. Quais as alternativas que a Convenção oferece para a parte prejudicada poder, então, defender os seus direitos. Para tanto, nós, os painelistas, falarão sobre a violação essencial, o chamado Fundamental Breach, a execução específica e também aspectos de rescisão. Para tanto, nós temos a honra de contar com a participação de 3 estudiosos especialistas sobre a matéria, e eu passo já desde logo a apresentação de cada qual, a fim de que, quando houver o término, já passarei imediatamente a palavra para o seguinte. Começo pela minha extrema direita, sem conotação ideológica, o professor Alberto Zuppi. Ele é argentino, terminou seu curso de graduação em 1975, posso falar, Alberto? Na Universidade de Buenos Aires, obteve a laurea PhD com magna cum laude na Universidade Saarland, em Saarbrücken, na Alemanha. Também Robert Pamela Martin, Professor of Law, do estado da Louisiana. Interessante que o estado da Louisiana é o estado civil law num país common law. Algo extremamente interessante, muito apropriado. E, por último, mas não menos importante, é autor, junto com um professor da Universidade de Colômbia, conhecido de muitos de nós, o professor Alejandro Garro, da obra Compra-Venda Internacional de Mercadorias, Convenção de Viena, de 1980. Uma obra extremamente importante, extremamente atual, inclusive que recebeu a sua reedição agora em 2012. Na sequência, ainda na minha direita, a professora Vera Pradera, mestre e doutora pela Universidade de Paris II, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sócia fundadora do escritório Fradeira e Gonçalves Advogados e membro da Academia de Direito Comparado. À minha esquerda, também sem conotação ideológica, o professor Fernando Breda, advogado, mestre pela PUC aqui do Paraná e professor da Universidade Positivo. Então, feitas essas observações introdutórias, eu desde logo passo a palavra ao professor Alberto Zuppi para que dela possa fazer o seu uso. Prezados participantes, confesso que eu gostaria de poder dar esta palestra em português. José Ángelo me ha enseñado una palabra nueva, la preguiça. Preguiça de aprender português dos argentinos. Isso é muito claro de explicar. Na verdade, aqueles que falam espanhol sempre entenderão muito bem com aqueles que falam português, e vice-versa. A melhor prova disso é ver como Neymar e Messi se compreendem no Barcelona. Eu prometo que, se houver uma próxima vez, eu tentarei de fazer em português, se não em brasitino ou argenleiro, que é a versão sul-americana do portunhol. But
this will be in English. Then let me, sorry. Vou começar lembrando alguns conceitos que tratamos ontem, que são muito importantes para entender o assunto sobre o qual estamos falando. Vocês já são membros do CISG, sejam bem-vindos. E a minha principal preocupação, especialmente ao falar aos juízes, aos muitos juízes que estão presentes aqui, é que vocês não deveriam ter medo da CISG por ser algo desconhecido e deveriam estar preparados para entender a CISG. Ele é um tratado muito justo e vocês vão ficar muito contentes com ela. Estamos falando sobre 80 membros com o Brasil e esse número está crescendo. Estamos esperando que a Costa Rica provavelmente será o próximo integrante e outros países depois do Brasil. Então estamos falando de talvez 90% do volume mundial de comércio. Temos algumas ausências importantes como o Reino Unido, Irã, Índia e Portugal. Mas temos um acordo fantástico, um meio termo, uma solução conciliatória. Isso é uma mistura do que a gente entenderia do ponto de vista do common law e do civil law. Nós temos membros também da tradição jurídica islâmica. Vocês entendem que a China e os Estados Unidos são membros da CISG, então vocês verão quão bem isso funciona. A questão principal sempre foi se a CISG deu alguma vantagem para as partes, seja o vendedor ou o comprador. E a única coisa que eu posso ver como vantagem no texto da CISG, e talvez você consiga me acompanhar nisso, é o artigo 38. O último parágrafo 3. Se vocês verificarem ali, vocês verão que se os bens são redirecionados em trânsito ou são redespachados, sem oportunidade de exame sob os termos do contrato, e o vendedor deveria ter tido conhecimento disso, a inspeção pode ser adiada até que as mercadorias cheguem ao seu destino final. Imaginem que nós imaginamos fazer alguma coisa na Amazônia, então o comprador tem a permissão de adiar a inspeção das mercadorias até que cheguem ao destino final na Amazônia. Isso é algo bom para os países em desenvolvimento ou países que adquirem bens industriais ou industrializados. Essa é a única coisa que nós podemos ver como uma vantagem, que permite também um poder discricionário maior por parte do juiz. Lembre-se que isso é um tratado auto-executante, o que quer dizer que se você está trabalhando num contrato e você decide ter o direito brasileiro como direito aplicável, nesse caso o direito brasileiro será a CISG e não o Código Civil brasileiro. Isso será uma surpresa, e vocês vão ver isso no futuro próximo, será uma surpresa para vários de nossos colegas. Muitos de nossos colegas vão ficar muito contentes porque estão acostumados a aplicar o direito brasileiro e vão ficar surpresos ao ficar sabendo que, neste caso, o direito brasileiro será a CISG. Eles vão perguntar o que ela significa. Agora, bem, nós já ouvimos falar da palestra da professora Schwenzer, a ideia de uma língua franca. Esse é um dos principais méritos da CISG, algo que nós também precisamos entender, a fim de compreender apropriadamente os remédios jurídicos. Aqui vocês têm apenas uma parte do texto que nós vamos ver hoje em dia. A violação essencial será para todo colega, mas observem a linguagem usada pela CISG nas diversas línguas oficiais. Podemos falar sobre a violação, fundamental breach na versão em inglês, contravenção essencial em francês, incumprimento essencial na versão em espanhol. Como vocês verão,
será perfeitamente possível para os redatores usarem a mesma palavra contravenção essencial em espanhol para obter um texto semelhante em francês e espanhol. Estamos falando sobre isso ontem com o Eduardo Grebler, porque ele trabalhou na tradução para o português da convenção. Certamente, você pode seguir uma tradução oficial a fim de entender o que o texto quer dizer, mas a ideia de trabalhar com uma língua franca, com um esperanto jurídico, é obrigar os juízes a pensar de forma diferente e não com uma referência local, e sim com uma referência internacional. E o artigo 7, sobre o qual o Fernando vai falar, 37, interpretação dos remédios jurídicos, mostra uma forma de fazer isso. Isso é muito importante a fim de entender a CISG, que são os pilares principais. Agora nós temos tudo o que é necessário para uma transação comercial internacional. Nós temos os Incoterms, que se relacionam com as questões referentes ao risco e ao custo da mercadoria. Nós também temos letra de crédito, que assegura o pagamento antes que o vendedor providencie o transporte dos bens. E agora nós temos uma linguagem comum que torna possível que nós falemos com os chineses, por exemplo, ou ingleses, ou alemães, usando a mesma língua jurídica. Essa é a forma de tornar uma venda internacional tão simples quanto uma venda nacional. Se você tiver algum problema aqui em Curitiba, será fácil consertar as coisas e obter uma substituição de mercadoria. Por exemplo, se você está comprando alguma coisa da China, as coisas são muito mais difíceis. Muitas pessoas estão envolvidas nisso. Estamos falando de advogados, notários, tradutores, empresas de transporte, seguradoras. E então se torna muito difícil, por exemplo, se as mercadorias não estão de acordo com as suas necessidades, elas têm que ser enviadas ao vendedor regional. Se vocês entenderem isso, então compreenderão a principal ideia da CISG no que diz respeito aos remédios jurídicos. E algo que eu fiquei muito contente em ouvir aqui foi que a ideia de conservação do contrato e os remédios jurídicos também estão voltados em 3 direções. Em primeiro lugar, tentando conservar o contrato. Em segundo lugar, caso que nada possa ser feito para conservar o contrato, para a rescisão do contrato. E depois a questão da indenização por perdas e danos. Vocês verão que a possibilidade de obter isso, de se conseguir isso, é muito aberta. Remédios jurídicos. Ações e direitos por parte do comprador e por parte do vendedor, eles são mais ou menos iguais, estão voltados na mesma direção, visam conservar o contrato para evitar a rescisão. Depois se tem ideias ou remédios jurídicos voltados para a rescisão do contrato. Este é quando ocorre uma violação essencial ou descumprimento após um prazo adicional ter sido concedido, depois do caso da rescisão antecipatória, e depois a questão da indenização. Esses são os aspectos principais. Ontem ouvimos uma exposição sobre os remédios jurídicos do vendedor. Não sei se deram conta, mas só tem um remédio jurídico que pertence ao vendedor e nesse caso diferente. Veremos algumas diferenças entre esses remédios jurídicos. Mas a parada em trânsito, ou seja, a ideia de que o vendedor pode parar o transporte das mercadorias ou a entrega das mercadorias a outra parte caso eles tenham um problema de descumprimento, mesmo em casos, de acordo com a convenção, em que o uso do Incoterm, ou dos documentos necessários para a aquisição dos bens ou de tomar a propriedade ou tomar posse material dos bens estão nas mãos do comprador. O som não está bom, viu? Vamos ver então, primeiro, o prazo adicional.
Vamos dividir a nossa exposição da seguinte forma. Eu vou ver com vocês o prazo adicional e as questões relacionadas com o cumprimento específico, ou execução específica. A Vera vai falar sobre a violação essencial e Fernando vai terminar falando sobre toda a questão das indenização e fazer uma comparação. Em relação ao prazo adicional, isto é algo que está baseado num consenso. Se uma parte quer dar um prazo adicional para a outra parte cumprir a sua parte, isso faz parte de um acordo. Se nós concordamos em dar aquele prazo, você pode usá-lo. Mas existe, em relação à CISG, existe alguma confusão na doutrina da relação da aplicação deste prazo adicional. Alguns autores acham que isso se relaciona apenas à entrega das mercadorias por parte do vendedor. Ou seja, se o vendedor retarda ou não realiza a entrega das mercadorias, então o comprador pode conceder um prazo adicional para que isso seja cumprido. Mas nós achamos que esse período, prazo adicional, poderia ser concedido para qualquer uma das obrigações da outra parte. O comprador pode considerar não apenas um prazo adicional, e sim vários. Vocês verão no meu no próximo slide que isso se aplica a qualquer obrigação. O prazo tem que ter uma duração razoável. Bem, o que isso significa? Ouvimos falar ontem sobre a questão da razoabilidade na CISG. A razoabilidade é um conceito muito presente na CISG, em todos os artigos que fazem parte dessa convenção. Vocês vão ver que pode ser até a solução do problema por parte de um tribunal. Existe um caso alemão em que decidiu que o prazo adicional que foi concedido não foi longo o suficiente e concedeu um prazo adicional de 2 semanas, por exemplo. Às vezes o tribunal decidiu que o prazo não era suficiente, ou era breve demais, mas apesar disso, considerou que o prazo adicional tinha sido concedido. Essa ideia de concessão de um prazo adicional é visto pela jurisprudência da CISG como algo que precisa ser considerado. Se verificarmos a jurisprudência, verifiquemos que os tribunais relutam em rescindir um contrato antes que um prazo adicional seja concedido, a menos que esse prazo adicional não faça sentido, ou as condições não são apropriadas para a concessão, porque a outra parte decide buscar algum outro tipo de remédio jurídico. Nesse caso, o prazo adicional não poderia ser visto como necessário. De qualquer forma, esse período, prazo adicional, certamente tem que ser informado à contraparte. E vocês deveriam também considerar que, às vezes, esse prazo adicional poderia afetar o Incoterm que você escolheu, caso você tenha usando os Incoterms. Estamos falando sobre contratos, mas a realidade mostra que os vendedores internacionais são muito rápidos, muito dinâmicos, muito ativos. Atualmente, nós temos que vendas internacionais que são realizadas sem contrato, apenas um acordo por e-mail, apenas através de um telefonema. Então, nós temos um contrato, porque houve um consentimento, mas não temos um texto onde podemos ver essas pequenas particularidades que eu estou destacando para vocês. Isso está relacionado ao prazo adicional. Vamos falar sobre algo que é importante perguntar para aqueles e aquelas de nós que se criaram no direito continental, a questão da execução específica. Para nós, brasileiros e argentinos, falar sobre execução específica não é nada de novo. O juiz pode ordenar isso sem qualquer problema.
Mas nós temos essa menção específica no texto da CISG para o comprador e o vendedor. Vocês veem no artigo 46 para o comprador e no parágrafo 62 para o vendedor. O comprador pode exigir o cumprimento do vendedor, a menos que o vendedor tenha recorrido a um remédio jurídico que é inconsistente com a exigência. Mas no artigo 28, há uma referência estranha, ao menos que você entre na história do surgimento da CISG. O artigo 28, que vocês podem ver nesse parágrafo, vocês podem ver que, se de conformidade com as disposições da presente convenção, uma das partes tiver o direito de exigir da outra o cumprimento de certa obrigação, o juiz não estará obrigado a ordenar sua execução específica, salvo se devesse fazê-lo segundo o seu direito nacional, em relação a contratos de compra e venda semelhantes não regidos pela presente convenção. Isso é muito interessante porque isso mostra uma solução conciliatória entre a posição da tradição do common law e do civil law. E no direito continental nós estamos acostumados a trabalhar com a execução in natura. No common law, a execução específica é usada apenas em casos muito específicos. O representante dos Estados Unidos, perante a CISG, Alan Farnsworth, ele explicou esse artigo tentando mostrar que a ideia da CISG é tentar indenizar a parte inocente caso ocorra uma violação do contrato, mas buscando uma coisa economicamente eficiente. Isso é algo que talvez para nós que nascemos e nos criamos no direito continental não é tão fácil de entender. Essa é a origem de algo que mostra a principal diferença entre o common law e o direito continental. Nós aprendemos na universidade que uma das principais ideias, a ideia da pirâmide jurídica é a ideia da pacta sunt servanda. Isso nós temos no topo da pirâmide. Ou então, soluções conciliatórias. Os pactos são feitos para serem cumpridos, mas isso é uma ideia que não funciona no common law. No common law, você deveria pensar, como vocês podem ver, essa famosa expressão de Oliver Wendell Holmes, o direito de manter um contrato no common law significa uma previsão de que você precisa pagar indenização se você não o cumprir. Então, você tem uma cláusula que prevê uma punição, uma multa. Você tem a permissão de pagar a multa e escolher um outro comprador ou uma outra contraparte, mesmo que você tenha um contrato. Isso vai contra a ideia do princípio do pacta sunt servanda. Essa é a explicação do artigo 28. E essa ideia de execução replevin só é usado quando você está tentando recuperar uma propriedade sua que foi tomada pela outra parte. E a principal ideia da execução específica é indenizar através de ações substitucionais, através de uma indenização, uma compensação econômica. Nós temos um caso, Magellan International contra Salzgitter-Handlung, que é um caso muito famoso, que mostra essa diferença de common law. Nesse caso, mercadorias substitutivas não estavam disponíveis no mercado, e nesse caso o tribunal decidiu por uma execução específica. Nós temos outro remédio jurídico relacionados à execução específica, que tem a ver com a entrega de mercadorias substitutivas, mas onde no caso de falta de conformidade, no caso em que uma falta de conformidade, uma desconformidade constitua uma violação fundamental. Depois o artigo 46 fala de que o comprador pode exigir do vendedor um remédio jurídico em caso de descumprimento através de uma reparação. Neste caso, a CISG vai funcionar nessa direção. Outra alternativa é a redução do preço. E se você não puder reparação, a outra alternativa será optar por uma redução do preço
com esse remédio jurídico se visa conservar parte do contrato e, ao mesmo tempo, possibilitar que a outra parte obtenha uma indenização. Nós pedimos a ideia de que a indenização poderia ser acrescentada a qualquer tipo de outro remédio jurídico do qual você faça uso. Você pode suspender o cumprimento caso você constate que a outra parte não vai cumprir a sua parte, a fim de evitar... mas isso é uma questão de violação antecipatória. Sempre que você constata uma deficiência grave de cumprimento por parte da outra parte ou de insolvência, vocês têm a oportunidade de suspender o cumprimento, chegando ao nível da violação fundamental. Já falamos sobre a paragem da transporte em trânsito. Voltamos então à questão da violação fundamental, sobre a qual a professora Vera vai falar depois da minha apresentação. A fim de entender isso, precisamos ver que a violação essencial só funciona quando nós temos essa linguagem especial. Ou seja, a violação tem que ser essencial. A gente não está acostumado a ler isso no Código Civil. Então, lembrem-se de que a ideia da violação essencial significa um último recurso, algo que você usar como último recurso depois de tentar conservar o contrato. Eu concluo minha exposição agora. Eu gostaria apenas de dizer a vocês que depois de 30 anos de ouvir o tango do ponto de vista argentino em relação à Convenção de Viena, vai ser um tempo muito legal ouvir agora a bossa nova brasileira depois do 1º de abril, quando a convenção entrará em vigor aqui. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Alberto, pela sua abordagem, esse roadmap inicial com respeito aos remédios à disposição de comprador e vendedor em caso de violação do contrato. Eu gostaria de passar a palavra à professora Vera. Antes, porém, aviso a todos os senhores que, segundo a organização do evento, as perguntas poderão ser feitas, ou deverão, melhor dizendo, ser feitas através do encaminhamento escrito à mesa. Então, se alguns dos senhores tiverem alguma pergunta, por favor, que as faça através do sistema adotado pela organização. Esperamos que tenhamos tempo suficiente para levar ao conhecimento de todos. Haja vista que a organização tem sido extremamente eficiente na condução do tempo. Professora Vera, o que a senhora teria a dizer à plateia, aos advogados, estudantes e, sobretudo, aos juízes, o que é Fundamental Breach? Muito obrigada, Maurício. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, que muito me honrou, da parte do nosso organizador do evento, César. Acho que vai ficar conhecido como realmente um mega evento e que funcionou muito bem. Também agradeço a contribuição dos tribunais federais e estadual do Paraná e a presença de tantos convidados do Brasil e do exterior, e saúdo esses convidados na pessoa da professora Schwenzer. Eu, desde jovem, eu sempre gostei muito de direito romano e eu aprendi uma máxima: se queres agradar, seja breve. Então, é o que eu vou fazer na medida do possível. O meu tema diz respeito ao artigo 25 da Convenção, que não é porque foi esse artigo que nos foi posto para expor, é dos mais controvertidos. Todos os documentos relativos à Convenção sempre esbarram diante do aspecto quase que cabalístico, misterioso das palavras que contém esse artigo, porque ele tem um passado longo em relação até chegar ao artigo 25 em outras convenções. Não é a primeira vez que ele aparece
não com essa exata roupagem, mas ele foi elaborado já no primeiro ensaio de convenção uniforme sobre venda de mercadorias, em 56, depois foi repetido em 64, e até surgir com esse aspecto atual na convenção que foi terminada em 80 e publicada em 88. Tem que se ressaltar aqui que os autores da convenção, em geral, foram grandes professores de direito comparado. A maioria, havia pessoas de quase todo o mundo presente, mas houve um predomínio dos países formado por povos de vendedores. Os alemães, os ingleses, os neerlandeses, italianos. Basta ver que os primeiros comentários foram de um alemão, o professor Will, depois junto o Bianca Bonel e o atual da professora Schwenzer e do professor Schlechter. Então, isso tudo marcou muito a convenção. Ontem, a professora Judith falou que houve uma inspiração da noção de contrato na convenção do direito alemão. Eu diria que o contrato na convenção, por causa do aspecto cooperativo, ele é mais simplificado. O contrato alemão é muito complexo, porque faz parte do espírito germânico, essa preocupação com a exatidão, com a precisão, enquanto que essa convenção é feita, sobretudo, para os comerciantes, e ela tem um caráter também muito sério, mas é mais simplificado, porque não poderia ser de outra forma. Então, dito isto, eu salientaria, então, esse aspecto, em primeiro lugar, de que é um contrato cooperativo e cujo cumprimento deve ser realizado, custe o que custar. Não, é tão diferente do que nós estamos acostumados, por exemplo, no Brasil, em relação aos contatos ou relação de consumo, em que as pessoas procedem de maneira bem diferente. Contratam e daí a 6 meses não querem mais aquele bem ou não querem mais pagar aquele empréstimo e vão ao juiz e dizem que tem um problema ou a outra parte aciona, porque não há essa preocupação com o cumprimento. No plano da convenção, é extremamente difícil desfazer um contrato em razão, justamente, de que o comércio internacional ficaria muito prejudicado se um comerciante hoje quer vender, depois já não quer mais, o outro queria comprar, já não quer mais. Então, haveria um caos quase que institucionalizado, como existe entre nós nas relações de consumo, por causa dessa facilidade das pessoas voltarem atrás da palavra dada. Outro aspecto que foi salientado pelo meu antecessor é esse culto ao pacta sunt servanda, que é também uma noção romana, e os romanos, todo mundo sabe, foram os primeiros grandes comerciantes do mundo. Eles andaram pelo mundo inteiro, são realmente os autores do direito ocidental, e isso remanesce. Todo o povo comerciante ele quer que o pacto seja cumprido. E, como comparatista que sou, eu gosto de fazer uma reflexão interessante a esse respeito. Todos sabem que a noção mais moral de contrato que existe ainda, que perdura, é a noção francesa de contrato. Mas essa moralidade do contrato francês não é porque eles sejam um povo de vendedores, eles são um povo de compradores. Mas é a noção da moral canonista que impregnou o Código Napoleão, e isso persiste até hoje. É o único reduto ainda de uma noção moralista de contrato. No caso da CISG, existe uma intenção e uma obrigação de manter o contrato, não por um aspecto moralista, mas, sobretudo, pelo pacta sunt servanda, no sentido de que, senão, o comércio internacional ficaria prejudicado. Eu gostaria, então, agora, depois dessa pequena introdução, de estudar, comentar, porque não se pode estudar em meia hora ou 20 minutos, o artigo 25, que tem centenas de páginas escritas a esse respeito. Então, a minha primeira parte seria o significado da expressão inadimplemento fundamental do contrato, de acordo com o disposto no artigo 25 da Lei Uniforme sobre Venda Internacional de Mercadorias. Todos têm a convenção,
na pasta que foi oferecida pelo evento, mas eu vou repeti-lo. A quebra do contrato por uma das partes é fundamental se dela resulta um prejuízo para a outra parte, a ponto de privá-la daquilo que poderia esperar do contrato, a menos que a parte inadimplente não pudesse prever e uma pessoa razoável, da mesma espécie, nas mesmas circunstâncias, não tivesse podido prever tal resultado. Então, a interpretação desse artigo ela é muito complexa e, sobretudo, muito controvertida. Tanto é que um dos maiores comentadores e que contribuiu também para a convenção, o professor von Kammerer, ele denominou essa noção de fundamental breach conceito central, porque se houve uma quebra fundamental, é possível a resolução. Ora, como eu disse antes, é difícil se configurar exatamente todos esses pressupostos que estão no artigo 25. Eu não vou tratar aqui da possibilidade de dar um prazo suplementar, porque já foi abordado pelo nosso antecessor, mas essa ideia de, para manter o contrato vivo, ainda se conferir um prazo suplementar, caso o termo do contrato não fosse fundamental, é mais uma demonstração de que o contrato deve ser mantido. Com relação a essa questão do termo para o contrato, há uma jurisprudência alemã bem interessante, que diz, uma jurisprudência alemã de Hamburgo, 8 de dezembro de 1980, ainda fundada na norma anterior, da Uniform Law of International Sales, que é a entrega de roupas femininas para o outono na Alemanha a ser efetuada de forma escalonada entre julho e setembro. O vendedor entrega o último lote em novembro, quando o inverno está próximo. Claro, a gente sabe que o inverno na Alemanha é muito frio, então roupas de outono não servem para o inverno. Então, admitida, no caso, a fundamental breach. E não houve possibilidade de dar prazo, porque havia realmente um prazo determinado, ele não podia entregar depois daquele prazo. Mas isso já foi referido. A própria convenção expõe no artigo 49, quando é possível o direito de resolver o contrato ocorrendo uma fundamental breach. Então, qual é o tipo de obrigação que vai poder ser causa dessa fundamental breach? Isso é muito interessante também, porque não é qualquer obrigação, é uma obrigação do contrato ou uma obrigação da CIG. Se não houver isso, outro tipo de obrigação não é suscetível de ser atingida por essa denominação de fundamental breach. Perdão, eu adoro Curitiba, mas a minha rinite não. Então, perdão mesmo. A questão do prazo é um ponto importante, e também a questão da conformidade, que um defeito que uma mercadoria entregue fora dos termos do contrato e frustrando as expectativas legítimas do comprador, teria esse condão. Mas não é qualquer desconformidade. Então, essa desconformidade, se ela for sanável, é possível que o contrato continue vivo. Se ela for insanável, então haveria uma possibilidade de frustração do contrato e violação fundamental. Eu tenho aqui uma expressão de dois autores, Neumeier e Catherine Mink, que comentam a Convenção de Viena, e eles afirmam: é sem importância que o comprador possa ainda utilizar as mercadorias não conformes ao que havia sido previsto, ou que ele possa, eventualmente, revendê-las, tirando certo lucro, na medida em que a utilidade concreta
prevista no contrato diminui consideravelmente ou até mesmo desapareceu. Também uma corte de colônia se manifestou sobre isso. Um defeito, ainda que sério, não constitui incumprimento essencial se o vendedor está disposto a substituir as mercadorias sem ônus inaceitável pelo comprador. Essa matéria é tão vasta que é difícil de sintetizar tudo o que pode cair dentro dessa situação e as tentativas de alegação de fundamental breach, na maioria frustradas, mas é possível que ocorra. E ela a declaração de violação é unilateral. Ela independe de qualquer atuação de um magistrado, diferente do direito brasileiro, do direito francês, dos direitos nacionais em geral. Esse talvez seja um dos aspectos mais inovadores da Convenção e diz respeito a esse pragmatismo que deve-se ter no comércio internacional. Se houve os pressupostos, o próprio prejudicado vai declarar que houve violação e o contrato fica resolvido, sem necessidade de ir ao juiz. Mas, eventualmente, uma parte pode ir ao juiz pedindo que o juiz declare se houve ou não fundamental breach, mas não pode dar prazo suplementar. O prazo suplementar incumbe só o vendedor ou o comprador, conforme o caso. Então, para ter uma compreensão melhor do que significa fundamental breach, a própria Convenção dá um auxílio ao intérprete, dizendo que esse conceito deve vir acompanhado de duas outras expressões: prejuízo substancial e imprevisibilidade. Então, parece que é para auxiliar, mas, na verdade, acaba complicando mais. Então, o que seria um prejuízo substancial? Aí fica, mais uma vez, claro que os casos devem ser examinados um a um, no caso concreto, que é difícil dizer quando é que ocorre um prejuízo substancial. Mas, na verdade, o legislador diz exatamente o que poderia ser considerado, a ponto de privá-la daquilo que poderia esperar do contrato. Essa ideia do que a parte pode esperar do contrato repousa sobre outro elemento que também é muito germânico, não só alemão, mas suíço, austríaco, todos os países sob influência da moral kantiana, né, o protestantismo tão cumpridor, que aquilo que a parte pode esperar do contrato viola a confiança, que é a alma do negócio. Todos os comércios, ninguém faz comércio se não há confiança. O comércio nem existiria se não fosse a confiança. A confiança vem até antes da relação de cunho jurídico, né? Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu acho que há uns 40 anos atrás, eu tinha uma amiga muito aventureira. Ela foi para a China sozinha, para a Rússia sozinha, sem falar a língua, e saía pelo mundo. E ela, nos mercados, ela estendia a mão com o dinheiro e a outra parte, o chinês ou o russo, pegavam aquela importância, né? Então, isso mostra como a confiança é básica no direito comercial e nas relações de comércio. Então, essa violação da confiança frustraria aquilo que ela espera do contrato. Depois, nós temos também o critério da imprevisibilidade, que diz respeito àquela... quando é que alguém pode prever, se a pessoa pudesse prever aquele acontecimento, né, que frustra o contrato. Ora, também essa expressão vai ser aclarada por um auxílio do legislador, que diz que uma pessoa ponderada e da mesma espécie, na mesma relação de comércio, também não pudesse prever. Então, essa pessoa ponderada é um dos critérios que vai mais atrapalhar o direito brasileiro, porque é um conceito indeterminado e que a gente não tem um modelo a seguir. Realmente, nós não temos. A gente acha que é isso ou aquilo. Mas os delegados russos, na convenção, na elaboração da convenção,
a exemplo do que existe no típico direito francês, no bom pai de família, eles criaram a figura do bom comerciante internacional, que seria o modelo, o arquétipo da pessoa ponderada, aquele comerciante que está inteirado dos seus negócios, da economia mundial, do valor da moeda, do andamento das bolsas, etc. Então, essa pessoa ponderada, dentro do mesmo ramo do comércio, também não pudesse prever. Então, se tudo isso se conjuga, é possível se alegar uma fundamental breach. Como os senhores viram, não é uma situação fácil. E o juiz que tiver isso em mão, ele vai ter algum problema, o juiz brasileiro, porque isso tudo foge da nossa prática normal. A título de conclusão, eu gostaria de citar aqui o professor Witz, nosso amigo e orientador de vários alunos meus da URGS, que escreveu também bastante sobre a Convenção, e ele diz: é necessário ler e reler a Convenção. 3/4 dos erros de interpretação feitos pelos juízes poderiam ser evitados se juízes e advogados tivessem tomado o cuidado de ler atentamente a Convenção. Então, ler e reler será uma ótima prática. Além disso, tirar os óculos do direito nacional e colocar os óculos da CISG, que é uma outra linguagem, uma língua franca, uma língua uniforme, uma só forma, e isso também se adquire com o tempo. Uma outra um comentário sobre que a Convenção vai trazer para o Brasil, em primeiro lugar, uma moralização do direito contratual. O exemplo do que é essa relação de comércio em que o contrato é preservado, ele deve ser seguido, deve ser uma inspiração para os advogados e os árbitros, enfim, e as próprias partes, no sentido de cumprirem aquilo que se comprometeram. E também uma necessidade que vai surgir com a Convenção de as faculdades de direito terem uma cadeira obrigatória de direito comparado. A uniformização das leis, em geral, ela poderia até destruir o direito comparado, porque não há mais comparação se está tudo uniforme. Mas, na verdade, para entender o espírito da uniformização, sempre por trás há algo, ou o direito romano, ou o direito alemão, ou o direito inglês, e o direito francês, que é preciso a parte conhecer, pelo menos a diferença entre civil law e common law, para saber como se trata, por exemplo, a boa-fé na civil law e na common law, que é muito diferente. Então, a sugestão de se voltar a estudar com bastante ênfase o direito comparado. E, realmente, finalizando, que eu acho que só tenho 1 minuto, um comentário de natureza pessoal. Em 88, eu escrevi meu primeiro artigo sobre a Convenção, e eu até deixei guardado 3 anos, porque ninguém queria publicar, porque não sabiam o que era isto. Convenção de Viena, mas que convenção é essa? Isso aí não interessa a ninguém. Então, só saiu em 91 o artigo. E hoje eu tenho uma satisfação muito grande de cunho pessoal, porque eu vejo que, nesse tempo todo, quantas pessoas hoje se interessam pela Convenção. É algo que eu nunca pensei que eu ia chegar a ver, assim, na minha frente, uma quantidade enorme de pessoas e que são responsáveis pela aplicação e utilização da Convenção. E isso, então, se deve à organização desse belo congresso, que certamente não será o primeiro, não será o último, é o primeiro, mas não será o último. E faço votos que a Convenção cative a todos, assim como me cativou ao longo do tempo. Muito obrigada pela sua atenção. Eu esqueci uma coisa, agradecer às tradutoras. Muito obrigada. Muito obrigado, Vera, por essa sua fundamental exposição sobre a Fundamental Breach. Essa sua frustração com respeito à não publicação do seu artigo em 1988, isso me lembra também
a minha frustração e a frustração de alguns dos colegas que estão aqui presentes, que eu defini no começo como arbitrófilos. Em 1996, eu fui convidado para ser o diretor-geral da então criada Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Paraná, justamente no ano de entrada em vigor da lei de arbitragem. Eu me senti, como diretor-geral dessa entidade, e aqui para os menos jovens, como o Odorico Paraguaçu, na novela O Bem Amado, que queria, de toda a lei, inaugurar o cemitério e ninguém morria. Então, eu fazia diversas peregrinações para todos os locais, em 96, 97, 98, e perguntava, mas tem algum caso? Eu falava da arbitragem, a arbitragem é muito boa, a arbitragem vai ajudar, mas tem algum caso? E, então, essa frustração, nós aqui todos sentimos na pele, e hoje estamos vendo exatamente o Brasil como um player extremamente importante, ativo, dentro do contexto internacional. A ideia dessa violação, desse inadimplemento essencial, se eu puder resumir, nós vamos imaginar que eu seja um comerciante de árvores de Natal. A Vera é vendedora dos pinheirinhos de Natal. Nós contratamos, ela deve me entregar, pelo contrato, os pinheiros de Natal em Curitiba no dia 15 de novembro. A Vera entrega os pinheiros no dia 20 de novembro. Ou então, ela entrega os pinheiros no dia 20 de dezembro. Inadimpliu o contrato em duas situações. Só que esse inadimplemento nas duas situações, ele é igual? Qual é o remédio que possa existir para mim, como comprador, nessas situações? Se, eventualmente, não tenha sido colocado no contrato que time era a essência do contrato e que deveria ter sido apresentado no dia 15 de novembro. Um último comentário antes de passar a palavra ao Fernando. Nós estamos, essencialmente, lidando com contratos internacionais. Empresários internacionais são extremamente importantes, o dinamismo do comércio internacional, mas ninguém é anjo de presépio. Quando nós temos mercadorias que são cotadas no mercado, são cotadas em bolsa, o comprador, lá do outro lado, comprou, fechou o contrato e alguma situação aconteceu naquele mercado que as mercadorias sofreram uma acentuada depreciação. Evidentemente que aquele comprador vai chegar para os senhores advogados, o que eu posso fazer para não cumprir o contrato, porque eu posso comprar essa mesma mercadoria muito mais barato. A mesma coisa, o vendedor, se a mercadoria subir muito, vai dizer, mas puxa, eu já vendi a mercadoria não chegou no comprador ainda, o que eu posso fazer para não cumprir esse contrato, porque eu posso vender essa mesma mercadoria por um preço muito mais alto. Então nós temos aqui um arcabouço legislativo que visa exatamente dar a proteção a pacta sunt servanda para que esses contratos sejam cumpridos. Nesta seara, ou nesta toada, é extremamente importante a interpretação que se dá à Convenção e, sobretudo, como que os países, os intérpretes, sejam tribunais arbitrais ou sejam o judiciário, vai fazer desta Convenção. Para isso, eu passo a palavra ao colega e amigo Fernando Breda, que fará uma exposição sobre aspectos hermenêuticos, o artigo 7º, muito falado ontem, vai ser novamente falado hoje, e também algum paralelo da Convenção com o direito brasileiro. Fernando. Obrigado, Maurício. Primeiramente, bom dia a todos. Reitero aquilo que o Maurício até já colocou no começo, na abertura desse painel, a satisfação, primeiro, ter a oportunidade de dividir a mesa com juristas tão ilustres e ter uma seletíssima plateia. Saúdo aos meus colegas advogados, aos colegas magistrados, aos estudantes de direito, por poderem compartilhar esse momento, e aí faço uma especial referência à magistratura. Eu creio que o fato desse primeiro evento que nós temos acerca da CIESG, há dias de sua entrada em vigor, ser dentro do Poder Judiciário, já nos traz um indicativo de que, em questão de dias, esse contato mais prático do direito brasileiro com a Convenção de Viena será muito promissor. Então, de fato, nós temos
todas as forças jurídicas reunidas em torno dessa convenção, o que inegavelmente muito me alegra. Me alegra também a oportunidade de retornar a esse auditório, porque eu digo isso porque ainda a época de acadêmico de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, tive a oportunidade de fazer parte do primeiro júri simulado desse auditório, em 2002. Se eu for analisar a minha atuação profissional hoje, sou um tanto quanto exótico eu ter participado de uma equipe de júri simulado. Mas isso é uma razão muito simples. À minha época, 10 anos atrás, nós não tínhamos a possibilidade de colocar à prova as nossas habilidades jurídicas enquanto advogado nos famosos pré-multis ou vis-multis. Nós já tínhamos brasileiros indo, mas não era verdadeiramente essa, digamos, essa onda que nós temos de 15, 16 universidades brasileiras. Então, hoje, vocês, estudantes, são privilegiados. Têm a oportunidade de, muito cedo, desde 19, 20 anos, ter esse convívio com profissionais da arbitragem e com a prática arbitral. E, de fato, aquilo que o Maurício colocou no começo é verdadeiro. Eu fui parte da geração arbitragem. Aqueles, hoje, profissionais que, quando estavam, à época, nos bancos acadêmicos da graduação, assistiram esse processo acontecer. Não peguei o ano da promulgação da lei, mas acompanhei de maneira absolutamente viva a sua discussão da constitucionalidade, a ratificação de Nova York 58. Então, foi um direito da minha geração. E vocês, estudantes, se constituem a geração CIESG, aqueles que estão fazendo essa transição de um ponto de vista acadêmico, de bacharel para profissional, já tendo essa convenção como direito vigente e direito aplicável. Então, é um momento inegavelmente privilegiado para todos nós. Falar depois do Dr. Zup e da professora Vera tem dois aspectos, um aspecto positivo e outro aspecto negativo. O aspecto positivo é que eu me sinto até numa posição cômoda, porque aquilo que nós pactuamos de trabalhar no painel, eles já adiantaram, já explanaram com maestria. E tem o aspecto negativo, que é exclusivamente para o meu lado, que eu após essas duas apresentações, vou ter a missão ainda de localizar pontos que eu possa concentrar a minha abordagem. Na verdade, eu vou fazer uma leitura que segue esse viés comparatista e já fazendo um contraponto com o direito brasileiro. Esse é talvez um dos grandes objetos desse congresso. Para que a gente possa fazer essa leitura de remédios contratuais previstos na Convenção de Viena, e agora que eles estão sendo incorporados no direito brasileiro, algumas premissas devem ser estabelecidas. A primeira delas, e daí eu dou continuidade até aquilo que a professora Vera expôs, é que a Convenção de Viena ela tem uma linguagem simples, direta, sem ser pobre, sem ser simplória. Então, dentro dessa simplificação de um direito contratual alemão, quando trata dos remédios contratuais destinados a comprador e vendedor, nós veremos que são disposições extremamente claras e facilmente localizadas no corpo da Convenção. Então, podemos abrir no seu capítulo 2, seção 3, nós temos o primeiro grupo de remédios. No outro capítulo 3º, também na terceira seção, nós temos os remédios destinados ao vendedor. E nós veremos também outras disposições que podem, dependendo das circunstâncias, ser manuseadas por essas duas partes contratantes. Então, a Convenção de Viena já traz de maneira muito clara os remédios. Agora, a Convenção de Viena, e este é um dispositivo que a mim muito me encanta, traz o artigo 7º, artigo 7.1, que traz para nós o princípio da interpretação uniforme, que é um princípio que visa manter a integridade, o caráter transnacional da Convenção. E quando nós formos aplicar ou utilizar os remédios contratuais, nós
jamais podemos nos esquecer da importância do princípio da interpretação uniforme. E, basicamente, nos remédios, o que ela vai trazer? Você deve, e daí é a nossa aplicação dentro do direito brasileiro, preservar o seu caráter forjado dentro do comércio internacional. Então, é uma blindagem a esses remédios para que eles não sofram influências indevidas do direito interno. Às vezes, de especificidades que nós podemos localizar nos mais variados sistemas jurídicos. Então, quando nós utilizamos os remédios da Convenção de Viena, nós passamos por esse filtro interpretativo do artigo 7º e faremos uma leitura verdadeiramente transnacional deles. Agora, quando nós trazemos essa nossa análise para o direito brasileiro, a abordagem, a perspectiva que nós devemos adotar é um tanto quanto diferenciada. Por quê? Quando um Estado, como é o caso do Brasil nesse momento, adere à Convenção de Viena e está prestes a entrar ela em vigor, nós não apenas incorporamos ao nosso ordenamento jurídico um instrumento internacional específico e consagrado ao longo das últimas 3 décadas na regulação da compra e venda internacional. Nós automaticamente fazemos uma adesão a uma verdadeira carga principiológica que permeia todo o comércio internacional. Então, aquilo que a professora Vera apontou, de ter justamente essa moralidade mais exacerbada do comércio internacional, de fato, agora nós somos partes. E se nós temos que manter essa integridade dos remédios contratuais da Convenção de Viena, eu diria que o enriquecimento daquilo que nós temos no âmbito do direito interno é inevitável. Nós teremos um contato mais próximo com um instrumento consagrado internacionalmente, que tem uma forte predisposição comparatista, uma grande flexibilidade. Então, é inevitável que, com o passar dos anos, nós tenhamos muitos ganhos sendo incorporados, até mesmo a disposições do nosso direito privado interno, que foram viabilizadas por essa aplicação da Convenção de Viena. Então, o próprio direito privado brasileiro tem muito a ganhar com essa experiência. Então, temos que fazer leituras diferenciadas desses 2 corpos, desses 2 conjuntos de remédios contratuais. Algo que também vale para essa análise de remédios contratuais destinados a comprador e vendedor é que nós veremos que alguns dispositivos são semelhantes, outros são diferentes, mas aquilo que vale para a Convenção de uma forma geral, nós conseguimos trazer para os remédios. Então, a diferença de uma disposição do Código Civil para aquela que nós encontramos dentro da Convenção de Viena não significa incompatibilidade. Aliás, essa diferença não significar incompatibilidade ressalta, como eu mencionei, essa predisposição comparatista da Convenção de Viena. Por que ela foi um sucesso em 30 anos? Por que hoje nós temos 80 países que ratificaram esse texto? Porque ela consegue conceber e assimilar diferenças que é absolutamente normal que direitos nacionais apresentem. Então, o fato de nós termos disposições distintas quanto aos remédios contratuais não importa em uma incompatibilidade. Então, até já foi trabalhado, todos nós conhecemos a questão do campo de aplicação, o que cada texto regula, mas, sem dúvida, aqui nós retornamos a esta máxima comparatista de que a diferença não implica incompatibilidade, muito pelo contrário. É a diferença, o verdadeiro dínamo, o verdadeiro motor da atividade comparatista ao longo dos tempos. Adentrando especificamente a Convenção de Viena, e aí boa parte daquilo que eu trabalharia, meus colegas de mesa já abordaram, sem dúvida nenhuma, com muito mais maestria do que eu poderia fazer, algo que vem dentro daquela simplicidade é aquela estrutura diferenciada que a Convenção de Viena elaborou. Então, é a chamada estrutura horizontal. Por que nós temos uma disposição, e aí os remédios contratuais são um exemplo disso, diferenciada na Convenção de Viena? Ela segue uma ordem lógica de acontecimentos dentro de um contrato de compra e venda. Então, já foi objeto do seminário no dia de ontem a questão das obrigações das partes,
E, quando nós temos uma obrigação sendo estabelecida para comprador e vendedor, nós temos dois desfechos, tá? O adimplemento e o inadimplemento. Na hipótese do inadimplemento do vendedor, o que vai acontecer na sequência? Tá? Alguma tomada de atitude por parte do comprador. Então, a chamada estrutura diferenciada da Convenção de Viena aloca o quê? Obrigações de vendedor, remédio de comprador. Obrigações do comprador, tá? Remédios de vendedor. E outras disposições que nós veremos podem ser trabalhadas conjuntamente. Tá? Então, é essa lógica, essa coerência da Convenção de Viena em abordar o fenômeno da compra e venda é transposta para os remédios contratuais. E algo que já foi abordado pelos meus colegas, mas não me custa e creio que seja importante ressaltar, é que a utilização dos remédios contratuais dentro da Convenção de Viena, inegavelmente segue o princípio da continuidade dos contratos. Tá? Então, o objetivo de eu estabelecer critérios ou remédios absolutamente claros para comprador e vendedor não é com o fulcro, com o objeto de você recriminar um comportamento inadimplente, uma culpa de comprador ou vendedor, de um incorreto desenvolvimento das obrigações contratuais. Na verdade, o fato de você dispor esses remédios contratuais, e aí entra aquela lógica de um direito do comércio internacional consagrada na Lex Mercatória, é você não medir esforços para que, mesmo diante do inadimplemento, esse ainda possa ser corrigido e que você possa manter aquele contrato. Tá? Então, o princípio que capitaneia a utilização desses remédios contratuais é, inegavelmente, o princípio da continuidade dos contratos. Tá? Trabalhando essa localização, que é de fácil percepção, nós temos, primeiramente, o remédio ou os remédios contratuais disponibilizados ao comprador. Tá? Nós encontramos no artigo, reunidos na seção 3 do capítulo 2º, que se inicia no artigo 45, nós poderíamos dizer que a parte da redução do preço, ou ainda das perdas e danos, se iniciam no artigo 44, que já tem aquela disposição em que, havendo uma desconformidade da mercadoria, e essa desconformidade sendo lida no aspecto qualitativo quanto quantitativo, pode implicar numa redução de preço ou ainda em perdas e danos, dependendo da dimensão daquela quebra contratual. Mas o artigo 44, como até mesmo os senhores podem ver, já faz referência direta ao artigo 50. Então, nós podemos dizer que essa seção 3 reúne todos os, ou boa parte, ou sintetiza esses remédios contratuais disponibilizados ao comprador. Tá? Então, quando tem essa figura de uma desconformidade qualitativa, quantitativa, você tem esses dois desfechos, tá? Você tem essas duas possibilidades. Nós veremos que há alguma diferença para com o direito brasileiro. E nós trabalharemos em questão de minutos. Há aquilo que já foi até comentado, do artigo 46.2, que era a possibilidade da substituição da mercadoria, mas obrigatoriamente é acompanhada essa substituição de esse caráter de uma violação fundamental, e que também já traz logo na sequência, o 46.3, aquela hipótese em que nós temos uma quebra, nós temos um inadimplemento, mas que ele por si só não se constitui um empecilho para o prosseguimento do contrato, que é a chamada desconformidade sanável. Tá? E temos na sequência a concessão do prazo adicional, que já foi comentado, 47.1, que é uma representação viva desse princípio da continuidade dos contratos. E até como o Dr. Zuppi comentou, e daí, na sequência, o Maurício arrematou, a princípio aplicável a todas as obrigações, e daí a gente tem apenas que ponderar aquelas em que, de fato, o tempo é a essência do contrato. Até o Maurício comentou da questão da árvore de Natal, aquele exemplo também igualmente clássico, em que o tempo é decisivo, do vestido da noiva. Então, dependendo do dia, aquela mercadoria não mais serve. A questão até das perdas e danos, na hipótese de inadimplemento cumulado com a rescisão do contrato, nós temos essa situação,
que até já foi trabalhada, do artigo 47.2 e 49. E nós temos também a questão, daí é uma outra medida que pode ser adotada, da questão das recusas possíveis para o comprador, da entrega antecipada. Pode parecer algo um tanto quanto inusitado, mas sem dúvida uma entrega antecipada pode gerar custos, por exemplo, de estocagem. Então, a Convenção de Viena prevê uma legitimidade nessa recusa. A mercadoria excedente, da mesma forma. E, quando nós chegamos nos remédios contratuais do vendedor, nós veremos que daí, a partir do seu artigo 61, há um menor número, um arsenal de remédios. Por quê? Porque até mesmo as obrigações do comprador dentro da Convenção de Viena são tanto quanto bem específicas. Basta ele pagar o preço e receber a mercadoria. Então, os dispositivos colocados à disposição do vendedor visam o quê? Resolver qualquer problema nessas duas concentrações: pagamento do preço e recebimento da mercadoria. Aquilo que vale para o comprador vale para o vendedor. Também há a possibilidade da concessão de um prazo adicional para o cumprimento dessas obrigações. E nós temos também no artigo 64 aquelas hipóteses como eu mencionei, de rescisão do contrato. Há algumas obrigações comuns que tanto comprador e vendedor podem lançar mão. Aquilo que nós temos da violação antecipada, nós veremos como a questão da violação antecipada pode ser até mesmo identificada em algumas manifestações do direito brasileiro. As noções trazidas de perdas e danos da Convenção de Viena, nos seus artigos 74 e seguintes, que não são nem um pouco distantes do nosso conhecimento, trabalha com percepções bem assemelhadas àquela ideia de danos emergentes, lucros cessantes. E algo que é importantíssimo, que eu diria que a Convenção de Viena vai ainda mais fortificar, reiterar no direito brasileiro, aquela questão da obrigação, do dever de mitigar, que é algo que é absolutamente inconteste, pacífico na Convenção de Viena, e que eu acredito que nós podemos ainda intensificar no direito brasileiro. Então, o fato de eu ter sido vítima de um descumprimento não me coloca numa posição confortável e que eu estou completamente desobrigado de qualquer conduta, e que é materializada justamente pelas famosas operações substitutivas. Então, eu sou vendedor, Maurício é meu comprador, ele não vai mais poder comprar. Para que eu possa pleitear aquilo que me é, digamos, devido, eu devo primeiramente buscar uma nova destinação para aquelas mercadorias. O direito brasileiro ele já tem uma disposição diferenciada, até mesmo por não ser um instrumento internacional, não ter uma pretensão comparatista de se adequar às mais diversas culturas jurídicas, não teve esse detalhamento de trazer um capítulo para comprador, um capítulo para vendedor, e você conseguir ler muito claro, até mesmo como o Dr. Zup fez, dispor de maneira paralela os dois grupos de remédios. Nós temos no Código Civil, mas nós verificaremos que há alguma diferença, mas é uma diferença absolutamente conciliável. Então, no direito brasileiro, nós já temos a questão da teoria do adimplemento substancial, e que, de fato, é algo que se adequa muito a toda essa lógica trazida pela Convenção de Viena. Aquilo que eu comentei do artigo 44 e 50 da Convenção tem uma certa diferença quando nós analisamos o 441 e 442 do nosso Código Civil, que é a questão da redução do preço, que daí no direito interno nós temos a questão dos vícios ocultos, fundamentalmente, e alguns outros aspectos que até eu gostaria de mencionar, quando nós falamos na violação fundamental, o fundamental breach, e aí aquele dano ou a violação ordinária ou a violação, o minor breach. Nós temos até no direito brasileiro umas percepções um tanto quanto semelhantes, como nós temos dentro do 394, que corresponde às hipóteses de demora, ou ainda do 475. E um referencial que até nos aproxima é aquilo que nós temos no 395, parágrafo único, que traz aquele critério de utilidade para o credor na questão da manutenção ou não do contrato. Um último aspecto que daí encerro a minha apresentação é a ideia da boa-fé. É sempre uma polêmica quando nós trabalhamos a boa-fé,
na Convenção de Viena, até por aquilo que seria uma boa-fé do comércio internacional. E se nós até lermos aquilo que nós temos, por exemplo, de uma violação antecipada, no direito brasileiro até poderíamos fazer uma comparação, um enquadramento com uma boa-fé objetiva, tá? Então, um estándar de conduta. Tá? Até a professora Vera aborda em trabalhos, em um artigo escrito há coisa de alguns anos de maneira muito mais precisa do que eu, mas em que pese haja uma semelhança de você ver essas condutas de lealdade dentro da Convenção de Viena com aquilo que nós conhecemos com boa-fé objetiva, nós não podemos fazer simplesmente um raciocínio simplista e aplicá-lo. Tá? A base de construção dessas duas boas-fés são completamente distintas. Tá? A da Convenção de Viena é concebida no âmbito do comércio internacional e aquilo que nós entendemos de boa-fé, objetiva, subjetiva, ou que qualquer outro sistema jurídico entende, tem uma construção originalmente, fundamentalmente interna. Espero que tenha, dentro das minhas possibilidades, conseguido complementar, arrematar algum aspecto. Agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra ao nosso presidente, ao Dr. Maurício. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. De fato, desincumbiu-se com maestria a missão que lhe foi confiada. Nós temos, antes de encerrar o painel, nós temos algum tempo para perguntas, e, aliás, a eficiência da organização é de tal sorte que, inclusive, priva os moderadores daquela ingrata missão de passar os bilhetinhos para os painelistas e palestrantes, quando, na realidade, o moderador está interessado em que a palestra continue, precisa fazer o recado. Então, sempre tem alguém da organização passando bilhetinhos, e isso, então, até alivia a postura do moderador. Nós temos aqui uma pergunta do professor Wilson Zaparroga. Onde está o Wilson? O professor Wilson traz uma instigante pergunta que, de certa forma, foi abordada pelo Fernando nas suas considerações derradeiras, mas é uma pergunta que seguramente também levaria ou levará a um novo congresso sobre a CISG. Ele dessa a pergunta à professora Vera, e se eventualmente o professor Alberto ou o Fernando também quiserem fazer uma complementação, que, por favor, fiquem à vontade. A pergunta é simples e diz o seguinte: professora Vera, qual a diferença na aplicação do princípio da boa-fé na common law e na civil law? Vera. Eu não preciso de inimigo tendo um amigo como o senhor. Me dá outra pergunta, se for para mim, eu respondo junto. Não tem ali? Deixa eu... Não é? Pro Alberto. Bom. Então, eu agradeço a sua pergunta, e isso é uma pergunta que sempre fazem os alunos da graduação, quando eu leciono Direito Comparado, e quando a gente faz os ensaios para o MUT, porque realmente é muito diferente por causa do espírito de compreensão da boa-fé, e tem que sempre se localizar. Uma coisa muito importante é país de vendedor, país de comprador, país pragmático, país não pragmático. No caso, talvez fosse até a professora Judite melhor para responder isso, mas a boa-fé nos países da civil law, ela é ou um princípio ou um estándar, né? Como princípio, a boa-fé serve de interpretação, como limitação ao exercício do direito e criação de deveres, em geral, pretorianos. Deveres, eu não disse obrigações. Deveres significa que é algo externo às partes, algo que elas vão ter que seguir porque decorre desse princípio. Ontem foi muito bem exposto isso aqui, os deveres de cuidado, dever de informação, todos esses deveres
que decorrem da incidência do princípio da boa-fé. Isso é muito mais comum, e é comum realmente na civil law. Enquanto que na common law, a boa-fé é vista, sobretudo, como um standard, que é uma medida de geometria variável. Ela vai se adaptar à situação concreta e não vai ter toda essa extensão que é a visão da boa-fé como princípio. É interessante também observar que, em certos países, a boa-fé pode ser só um princípio que domina todo o direito, até o direito constitucional, é o caso da Alemanha, e os países que seguem a Alemanha. Enquanto que a França, por exemplo, demorou muito a aceitar a boa-fé como princípio, mas o fez por causa da União Europeia e das decisões dos tribunais de Luxemburgo que entram dentro do sistema francês. Hoje em dia não há tanta ojeriza a boa-fé, que sempre foi vista, tem até no Código de Napoleão um artigo, mas nada, com toda essa magnitude que tanto a Alemanha e outros países deram, e com razão, a boa-fé como princípio. O Brasil tem as duas situações, como princípio e como standard. O Japão, que é um país que adotou em muitos aspectos do BGB, um professor japonês, que foi meu professor, ele dizia sempre que ele gostava muito de música, então ele falava, a boa-fé é o espala do direito japonês, mas ela não invade todo o direito como na Alemanha. E no Uniform Commercial Code americano, a boa-fé é standard, né? Então, aí o senhor tem uma colcha de retalhos, né? Tem várias visões, e isso depende de tudo aquilo que vem. O direito não é só o direito, é cultura, é uma produção cultural. E vem a história, e vem os aspectos da visão de mundo, a cosmovisão de cada civilização, de cada cultura. Novo, criado em laboratório, só duas coisas, a convenção e o direito comunitário. Espero ter respondido. Ótimo. Obrigado, Vera, a pergunta é uma pergunta aberta, evidentemente, e a direção conduzida foi muito apropriada. Fernando, quer complementar? É só até, debatendo ou problematizando ainda mais aquilo que o Dr. Wilson nos indaga, sem dúvida, aquilo que a professora Vera colocou, o good faith não é exatamente aquilo que nós entendemos como boa-fé. E quando nós falamos de Convenção de Viena, ainda nós aumentamos essa problemática, porque nós temos a boa-fé, né, de países de civil law, como o nosso, você tem o good faith, common law, e você tem a chamada boa-fé do comércio internacional, que, por mais que seja informada, de alguma maneira, por esses conceitos, não correspondem exatamente a eles. Da mesma forma que a boa-fé, e essa boa-fé oriunda de direitos internos, não podem, digamos, aumentar obrigações contratuais, senão aquelas previstas na Convenção de Viena, a boa-fé, e aí especificamente no tema do nosso painel, não pode ser também um instrumento de potencialização desses remédios. Então, aquilo que vale para a obrigação vai valer da mesma forma que os remédios, e até mesmo essa diferença, não sou especialista em common law, mas eu diria que no civil law é muito mais extensa. Então, a gente faz essa guarda da boa-fé na celebração, no cumprimento do contrato, e em common law, particularmente, não observa essa atenção tão ferrenha que nós temos na celebração. É fundamentalmente um good faith, é mais para a destinação de cumprimento das obrigações assumidas entre as partes, do que propriamente na celebração do contrato. Ótimo, obrigado, Fernando. Claro, por supuesto. Obrigado. Só um pequeno comentário sobre isso. Se você está falando de common law, você tem que ver a diferença do que acontece na América, nos Estados Unidos e no Reino Unido. Os americanos são mais acostumados a ouvir a ideia de boa-fé porque está incluído no comércio, no Código de Comércio, que é um padrão de boa-fé, não exatamente como nós entendemos a boa-fé, mas é muito próximo. O problema é o Reino Unido. Eles não entendem a boa-fé, e se você checar alguns casos do Reino Unido,
você vai ver que há algumas decisões que são bem interessantes. Eu lembro de uma que disse que um juiz... E o juiz disse, o juiz disse, eu não sei o que é boa fé, mas eu posso dizer o que é má fé. E então veja, o que é justo num negócio? Seria mais ou menos essa ideia. Mas ainda temos um problema no Reino Unido. Ok. Obrigado. Nós temos mais uma pergunta, e a pergunta é dirigida também ao Alberto, e que diz o seguinte: se as partes hacen mención a la ley de un país y los dos países son signatarios de la CISG, ¿se puede decir que la convención se aplica automáticamente al contrato? Perfecto. Portuñol, español, lo que quiera. Okay. Should I answer in English or? Bom, esse é um ponto interessante, é algo que não consideramos ainda. A questão de selecionar a lei, principalmente entre países que aplicam, ambos que são membros da convenção. Nesse caso, se você tem a lei de um país, sabe-se que você vai falar da convenção. Se você está usando a lei dos Estados Unidos, que diz, digamos, a lei do estado de Nova York, você vai falar com a CISG. O problema é que, se você está usando a lei da Louisiana, por exemplo, a lei da Louisiana é diferente do resto dos Estados Unidos para vendas. E nesse caso, só nesse caso, e agora a gente vai ter a tentação de excluir a CISG, né? Cuidado desses dois pontos. Primeiro, tem a única exceção, que é a França, que está relutante a aceitar a CISG, se você vai dizer se vai aplicar com a lei francesa ou não. Então, os tribunais franceses têm a tendência de aceitar a exclusão da convenção se você prefere a lei francesa, mas não o resto dos países. E cuidado de mais uma coisa que já mencionamos, e eu não vi que isso tenha sido repetido, mas é interessante para a repetição. Artigo 6 é a opção de sair da convenção. Você pode sair totalmente ou parcialmente. Mas tem um truque, uma pegadinha. Se você aceitar um artigo da convenção, não tem relação apenas com esse artigo. Você está aceitando vários outros artigos que você não pode retirar. E um deles é o 7, que é a interpretação. Se você aceitar um artigo da convenção, então você aceita os outros. Essa opção de sair não é tão fácil assim. Se você está excluindo a convenção, então você exclui totalmente. Em outras palavras, aceite e está justo. Eu espero que a resposta tenha mais ou menos sido satisfatória. Ok. Muito obrigado. Algum comentário? Breve? Não sobre isso, brevíssimo. Não, voltando atrás, eu acho que é importante dizer que o Brasil, antes da ratificação da convenção, já tinha inserido 2 enunciados ao Código Civil com base na convenção. Um no artigo 77, dever de mitigar o prejuízo, que já tem mais de 30, não sei, quase 40 decisões, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, aplicando o dever de mitigar o prejuízo como uma complementação ao artigo 422 do Código Civil, que diz respeito à conduta das partes de acordo com a boa-fé no contrato. E outro do artigo 9º da Convenção, que diz respeito à inclusão das práticas das partes na interpretação do contrato, que foi incluído como um acréscimo no artigo 113 do Código Civil, que dispõe sobre a interpretação, a vontade das partes, os usos a que estão habituados e as práticas entre as partes. Então, a convenção já entrou no Brasil antes de ser ratificada pelo governo. Muito obrigada. Obrigado, Vera. Fernando? Não? Então, bom, Confúcio
costumava dizer que mudar as leis é fácil. Difícil é mudar a mente e o coração das pessoas. Nós estamos diante de uma mudança, aspas, simples, de um corpo legislativo que vai demandar um esforço acentuado de todos nós, operadores, para que possamos interpretar a Convenção dentro desse seu caráter internacional que lá contém. Gostaria de, antes de terminar esse painel, apenas solicitar aos organizadores que, por favor, diminuam o ar-condicionado em cima dos palestrantes, porque há seguramente uma diferença gigantesca de temperatura entre nós que estamos aqui e os senhores que estão nos ouvindo. Com essas palavras, eu encerro esse painel, convidando a todos para uma salva de palmas aos respectivos panelistas.